Então, gente, bom dia! Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de agosto. Nós vamos iniciar a nossa aula de Geografia com o nosso módulo 3, seguindo lá na página 285, no capítulo 5, onde nós vamos falar sobre as transformações da paisagem. Então, gente, vocês já perceberam que as paisagens são transformadas ao longo do tempo e que essas transformações podem acontecer tanto por ação da natureza como a ação do ser humano? Então, a paisagem e a ação da natureza. As paisagens, elas podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, elementos naturais, como o vento, a luz, o calor do sol, a água da chuva, a água dos mares. E aqui nessa foto, olha só, você observe aqui essa fotografia, tá? Esta fotografia aqui. Essa fotografia foi tirada na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, uma praia. E para mostrar aqui, olha só, essa formação rochosa aqui, ela é chamada de falésia, tá? E essa falésia, esse tipo de formação rochosa, ela é transformada constantemente pela ação da água do oceano, pelo movimento das ondas, as águas do mar que vão batendo aqui, ó. Essa transformação aqui, ela foi feita pelas águas do mar, tá certo? Então, é quando a água bate aqui, tá? Nesse paredão aqui de rochas, nesse paredão rochoso, vai cavando cada vez mais um pouquinho, tá certo? Então, temos aqui uma outra ação da natureza, de elementos naturais, no caso aqui é o vento, são dunas de areia, que são levadas de um lugar para outro pela ação do vento, tá? O vento carrega os grãos de areia, fazendo a duna se deslocar de um lugar para outro. Então, essa fotografia foi tirada no Maranhão, tá bom? Seguindo, então, lá na próxima página, na página 286, agora a gente vai falar sobre a paisagem e a ação do ser humano, tá? Então, o ser humano, ele transforma as paisagens para atender às suas necessidades, né? Pela necessidade de cultivar a terra, plantar, isso já modifica, para construir estradas, para a circulação dos veículos, para a construção de casas para moradia. Então, transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, nós podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. E isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas, prédios antigos, em meio a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Então, os elementos mais antigos da paisagem, eles mostram como as construções eram feitas, quais os materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes, eles sinalizam as necessidades de novas construções com outras funções, como o modo de construí-las e utilizá-las foi se alterando. Então, dessa maneira, os elementos antigos, como as transformações, revelam informações sobre o passado e o presente daquele lugar. Olha só, essa fotografia aqui é da cidade de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais. Ela mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a igreja de São José. Olha só, a gente vê que é uma construção antiga que permanece, né? Então, esse elemento permaneceu até agora, permanece até hoje. Ela foi construída em 1904, então já tem mais de 100 anos, né? Então, é possível observar ao redor, olha, construções recentes,
como os edifícios com arquiteturas mais modernas, tá? E em meio aqui, no meio, né? Aqui do lado, no caso da igreja de São José, né? Então, esses elementos permanecem em meio às transformações, não é verdade? Então, gente, seguindo agora lá na página 287, nós vamos fazer algumas atividades, ok? Vamos lá, então. Observe as paisagens retratadas nas fotografias a seguir. Depois, faça as atividades. Você vai contornar de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza e vai contornar de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano, tá? Então, aqui, olha, uma ação da natureza, tá? Então, aqui você vai contornar de azul e essa paisagem foi transformada pela ação do ser humano, olha, que sentiu a necessidade de fazer um túnel aqui para que houvesse uma circulação de veículos, né? Uma estrada, uma via. Então, aqui a A você circula de vermelho, transformação pela ação do ser humano, e a B de azul, que é uma transformação pela ação da natureza. Na C, assinale com o X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem B? A água, né, gente? Então, aqui, no caso, o rio, né? A água do rio, tá certo? Então, aqui faz um xizinho no rio. Qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Deslocamento de pessoas e mercadorias ou cultivo para a produção de alimentos? Como a gente já havia observado aqui, olha, para a circulação, né? Deslocamento de pessoas e mercadorias, ok? Então, faz um xizinho no primeiro quadro, tá bom? Seguindo, então, agora, lá na página 288, nós vamos falar sobre os indígenas e a transformação da natureza. Então, os povos indígenas, eles transformam as paisagens conforme as suas necessidades e costumes. Por conviverem geralmente em harmonia com a natureza, essas transformações acontecem de um modo bem respeitoso, conservando o máximo possível dos recursos naturais. Ou seja, a gente pode dizer que os indígenas, eles respeitam a natureza muito mais do que nós. Os povos do que quem não é indígena, né, no caso, porque eles vivem em contato maior com a natureza. Isso os povos indígenas que ainda moram nas matas, né? Os povos indígenas, eles reconhecem que sem as florestas, sem os rios, sem o solo e os animais, não conseguiriam garantir a sua sobrevivência e nem a das próximas gerações, porque assim, olha, eles coletam frutas, raízes, eles cortam árvores, eles caçam e pescam com responsabilidade, ou seja, eles retiram da natureza apenas os recursos necessários para o seu sustento e de sua família. Então, quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, eles então vão fazer o quê? Procurar um outro local da floresta para explorar. E desse modo, eles contribuem para que a natureza se recupere ao longo do tempo, para que novas árvores cresçam, deem frutos, certo? Então, eles dão esse tempo para a floresta, para a natureza se recuperar. Aqui nessa foto, você está vendo indígenas do povo Iquipeng, né, pescando na Lagoa Ariranha, em Feliz Natal, lá no Mato Grosso. Olha só. Então, a natureza é importante para os povos indígenas e para você. Ela é importante? E aí, vamos refletir sobre isso? Então, gente, continuando agora na página 289, vamos fazer algumas atividades.
Questão 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Os povos que habitam e habitaram a região amazônica sempre modificaram a floresta tropical sem destruí-la. Muitas riquezas da Amazônia surgiram de técnicas indígenas ao longo dos séculos de presença na Amazônia. A castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca, a borracha. Os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas. Sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas no Brasil. Esse texto, Povos Indígenas no Brasil, Mirim, Ambiente com Gente Dentro, está disponível nesse site aqui, olha, se você quiser dar uma olhada lá, tá bom? Então, temos aqui, como os povos indígenas, a primeira pergunta, como os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente? Lendo o texto, você vai encontrar com formas de manejo adequadas, que têm se mostrado importantes para a preservação das florestas tropicais. Então, vamos ver aqui no texto onde fala de formas, olha, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importantes para a preservação das florestas. Essa é a resposta. B. Cite algumas riquezas da Amazônia que surgiram de técnicas indígenas. Algumas riquezas. Ele cita aqui, olha, a castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca, a borracha, tá? Questão C. Por que os povos indígenas usam os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas? Porque, gente, eles sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Aqui, olha, sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Lembrando sempre que eu sempre falo para vocês, né, da questão da leitura do texto, tá? Para entender o que você está lendo, tá bom? Esse texto foi muito importante. E aqui encerramos a nossa aula de geografia de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.